Boa noite, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos com uma transmissão especial pela ocasião do dia 25 de dezembro. E eu não gostaria de deixar passar esta data em branco com os irmãos. Por isso nós queremos estar trazendo aqui uma palavra aos irmãos, tanto a igreja local, como também aos irmãos que têm nos acompanhado através das redes sociais. Eu quero aproveitar esta oportunidade para falar aos irmãos, aos queridos amigos, sobre o tema Jesus, a revelação do amor de Deus. Antes de prosseguir, eu quero estar orando, pedindo que Deus venha estar dirigindo as nossas vidas, falando então aos nossos corações. Pai, eu quero agradecer pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos a Tua palavra. Este tempo, Senhor, que nós vamos estar aqui transmitindo esta mensagem, ó Pai, ela possa alcançar cada coração, não somente no dia de hoje, Senhor, mas que vidas sejam transformadas pelo poder da Tua graça, pela autoridade do Teu Santo Espírito. Pai amado, nós estamos em volta, Senhor, a um momento de festividades, onde, Senhor, não somente os evangélicos, os cristãos, aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, hoje, Senhor, eles, de alguma maneira, de alguma forma, Senhor, eles trouxeram ao seu coração, ao seu pensamento, a vida do Teu Filho Jesus Cristo. E esta mensagem, Pai, que fala das motivações e do nascimento, que fala, Senhor, do Teu propósito, é enviar Jesus Cristo, ela possa realmente transformar vidas, falar em cada coração, para que haja, Senhor Deus, uma compreensão da Tua boa e perfeita vontade, uma compreensão, ó Pai, do Teu querer, do Teu agir, dos Teus propósitos sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos, eu quero então compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos, à luz do tema Jesus, a revelação do amor de Deus. Eu vou fazer aqui algumas citações de alguns textos bíblicos. E aí então nós vamos prosseguir compreendendo um pouco mais a respeito do tema chamado Natal. Hoje o mundo comemorou o Natal, data que os católicos no século IV determinaram como o nascimento de Jesus Cristo. Na época, nesta ocasião, o imperador era Constantino, e aí então, a partir deste ano, começou-se as comemorações a respeito do nascimento de Jesus Cristo, a festa a qual hoje nós chamamos como Natal. Ainda que na Bíblia não exista uma referência sobre o dia, nem o mês, nem o horário do nascimento de Jesus Cristo, tentou-se determinar um dia para essa ocasião. Os evangelistas, eles não deixaram escrito quando Jesus Cristo nasceu, o dia em que Jesus Cristo nasceu, ou o horário que Jesus Cristo tenha nascido. A única referência que nós temos na Bíblia para tentar determinar a ocasião do nascimento de Jesus Cristo é a do rei ou a do imperador Herodes I. E o censo realizado por este monarca, que aí então, pelos documentos históricos, pensou-se que Jesus Cristo tinha nascido num determinado ano. Mesmo tempos depois, esse evento foi percebido que estava errado, mas a data permaneceu. Já havia se estabelecido como ano zero, ou o ano Domini, ou o ano do nascimento de Jesus Cristo. E a partir de então, começou-se um calendário muitos anos depois estabelecido, mas a data já havia sido comemorada, já havia sido marcada, e aí então, lá pelo século XIX, quando se estabelece um calendário, não houve mais como mudar. E aí então, hoje,
nós vivemos sobre o calendário cristão, que é o calendário gregoriano. Por isso que os judeus eles têm um calendário próprio e outros países ou outros grupos religiosos têm os seus calendários, como existe o calendário chinês, o calendário oriental. Muitos outros grupos eles não seguem o calendário cristão, mas o calendário cristão ou o calendário gregoriano, ele é o calendário que rege as leis comerciais no mundo, tanto para o ano como também para os dias da semana. O único fato histórico que hoje nós podemos afirmar, e nós temos o registro para afirmar com precisão este fato, é que a Igreja Batista na Campanha, ela foi organizada no dia 25 de dezembro, às 14h30 do ano de 1962. Então, exatamente no dia de hoje, a nossa igreja, ela comemora os seus 60 anos de organização. Isso existem documentos batistas, documentos históricos da igreja, existe uma ata de organização da igreja para esse fim. Mas meu desejo é afirmar aos irmãos que em meio a tudo isso, mitos, crendices, festas e muita alimentação ou farta alimentação, Jesus Cristo, ele foi enviado ao mundo, nasceu e trouxe uma nova vida, trouxe esperança a todos nós. Qual foi o dia? Eu creio que não ter muita importância sim. Mas o que importa é que nós cristãos precisamos glorificar a Deus. Glorificar a Deus por ter nos enviado seu Filho Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Cristo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a revelação de Deus. Ele é a revelação da glória do Pai aos homens. Eu quero convidá-lo, se assim você tiver condições, oportunidade, a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Eu vou iniciar a nossa palavra nessa ocasião, deixando aqui registrado um pouquinho de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 conta uma narrativa não somente sobre o nascimento de Jesus Cristo, mas ele faz uma referência extensa sobre essa ocasião, até Jesus Cristo chegar à idade de 12 anos de idade, supostamente, mas diz ali uma referência ao menino, que quando ele então estava lá na sinagoga. Lucas capítulo 2, ele faz esta referência, e eu quero aproveitar esse texto para que nós possamos compreender. O texto vai até o versículo 52. Eu não vou conseguir, obviamente, tratar todo o capítulo 2, mas eu vou fazer aqui uma exposição sobre esse capítulo e eu vou utilizar também de outros textos para completar aquilo que nós temos para falar aos irmãos. Eu quero iniciar Lucas capítulo 2, eu vou até o versículo 3, para que nós possamos então ter uma compreensão do que aconteceu e o que deve ser o Natal. Meus amados, eu não quero tirar do coração de ninguém essa tradição, porque nada mais é do que uma tradição. É claro que se você acessar aí no dia de hoje as redes sociais, e vários pastores estão comentando sobre esse tema, nós temos vários materiais, aí as redes sociais estão cheias, você entra no Google e tu tem várias informações sobre o Natal. E não é de hoje que pastores vêm escrevendo sobre esse tema. O que nós cristãos precisamos entender, irmãos, que Cristo, ele é o nosso Senhor e o Salvador. Cristo, ele nasceu para nos dar vida e nos dar esperança.
E Cristo, ele precisa ser glorificado por nós todos os dias. O Evangelho de Mateus, que são os dois evangelhos, inclusive eu quero destacar isso, tanto o Evangelho de Mateus quanto o Evangelho de Lucas são os dois evangelhos que narram o nascimento de Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos e o Evangelho de João, eles não narram o nascimento de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo aparece tanto no Evangelho de Marcos quanto no Evangelho de João, Jesus Cristo já está na sua fase adulta. Em todos os dois evangelhos, eles iniciam com ou João Batista ou mencionando já o batismo de Jesus Cristo. Mas Mateus e Lucas, Mateus inicia com a genealogia e Lucas inicia então contando um pouco mais dessa história, até que ele então passa a narrar outros pontos importantes a respeito de Jesus Cristo. Mas nós precisamos perceber que o propósito dos dois evangelistas, tanto Mateus quanto Lucas, eles tinham propósitos especiais. Mateus, a sua proposta era mostrar para os judeus de onde veio Jesus Cristo. Então ele pega a genealogia de Jesus Cristo, desde Adão, indo então até o seu pai ou até José. É isso que é o que está fazendo Mateus. E Lucas faz o inverso. E outros destaques que os textos na genealogia vão fazendo é mostrando também a casa de onde Jesus Cristo nasceu. Ou seja, o propósito era fazer, tanto Mateus quanto Lucas, era nos mostrar o cumprimento das profecias a respeito de Jesus Cristo. O próprio evangelista Lucas, ele faz esse destaque, não somente mostrando o nascimento de Jesus Cristo, mas mostrando também as profecias a respeito de Jesus Cristo. Ou seja, para trazer mais veracidade aos seus dados históricos, uma vez que o Evangelho de Lucas é um evangelho muito mais histórico, com conteúdo narrativo para mostrar a Teófilo, conforme ele fala lá em Atos, que a sua intenção era mostrar tudo o que ele conseguiu levantar a respeito de Jesus Cristo. Mateus tinha a intenção de mostrar aos judeus o cumprimento da palavra, da profecia a respeito do Messias. E aí então, nós temos já lá no capítulo 1 de Mateus, a genealogia, indo então até o nome de Maria, lá no versículo 16. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus ainda faz um outro destaque. Mateus, na sua genealogia, ele cita 4 mulheres. E essas mulheres, citadas por Mateus, é para nos ensinar que não somente os homens, mas também mulheres submissas a Deus, mulheres que foram usadas por Deus para dar vida a Jesus Cristo. As mulheres que são citadas no Evangelho de Mateus é Tamar, Raabe, Ruth, Maria. Mulheres citadas para nos mostrar a importância não somente dos homens na genealogia, numa cultura patriarcal, mas que também mulheres podem ser instrumentos de Deus para cumprir os seus propósitos. Essa é apenas uma das citações que nós podemos assegurar aqui com os irmãos a respeito da vida de Jesus Cristo e os propósitos dos evangelistas. Eu vou destacar aqui, antes de eu fazer aqui a leitura, o capítulo 1 de Lucas, que também é um capítulo bem extenso, narrando aí
a respeito de Jesus Cristo, que vai até o versículo 80, Lucas também pega dados históricos, aprofunda nesses dados para nos mostrar, através das profecias que havia a respeito do Messias, quem é Jesus Cristo. E aí, então, vamos dar início aqui à nossa mensagem, à nossa palavra, dentro aí desse texto. Tá? Lembrando, tá, durante toda a minha palavra, tá, que Jesus Cristo é a revelação do amor de Deus aos homens. Jesus Cristo não é somente aquele que veio para te dar um presente. Jesus Cristo não é somente aquele que deve ser lembrado no Natal, quando então nós trocamos presentes uns com os outros, nós sentamos numa mesa farta para nos alimentar. E se nós nos colocássemos no lugar de Jesus numa hora como essa, nós chamaríamos não somente os nossos parentes, mas convidaríamos os pobres, convidaríamos a tantas outras pessoas que carecem dessa misericórdia, dessa graça. Por quê? É muito triste nós lembrarmos que a festa de Jesus, ela é comemorada somente por aqueles que têm condições financeiras, porque a maioria da população mundial passa fome, tem necessidade. Ainda uma grande proporção da população mundial que numa festa como esta, eles não têm o que comer. Apenas eles são mais uma porção da população do mundo que tem uma necessidade de também conhecer a graça e a misericórdia de Deus. Jesus Cristo, ele veio para dar vida. E nós precisamos, como cristãos, como evangélicos, nos lembrarmos disso, lembrarmos deste propósito. Jesus Cristo, então, é a revelação de Deus aos homens que carecem da graça, da misericórdia do Senhor. E aí, então, Lucas, ele, no capítulo 2, ele passa, então, a narrar o nascimento de Jesus Cristo da seguinte maneira. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E aí então, o que estava acontecendo? Nós precisamos completar esse texto com outras passagens. Precisamos então entender Lucas com outra passagem que é o texto de Mateus. Por quê? Mateus, ele narra uma parte do texto que Lucas não narrou, que Lucas não mencionou. E qual é essa parte que nós precisamos também entender? Qual foi a intenção de César ao fazer esse censo? Qual foi o propósito? Havia ali acontecendo algumas coisas. Deixa eu pegar aqui um papel. Caiu. Estava ali acontecendo algumas questões bastante preocupantes naquela época. Os imperadores ou os reis, eles haviam ficado sabendo da promessa ou da profecia de um novo rei. E aí então se usa dessa estratégia para que então cada um voltasse para a sua terra. E, obviamente, José, nós precisamos olhar um pouquinho mais aí do contexto da história de Mateus, José e Maria, que José era da tribo de Belém ou da cidade de Belém, ele havia nascido em Belém, ele tinha que então voltar para Belém ou ir para Belém
para que então lá ele fizesse esse recadastramento familiar. Então ele pegou a sua esposa e foi para aquela cidade. Você percebe que Lucas, ele não narrou as profecias a respeito de Jesus Cristo nesse contexto aqui. Lucas não está mencionando. Nós precisaríamos ir lá no capítulo 1 de Lucas. Então, quando Lucas menciona como se deu o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Aí nós chegaríamos então em Lucas capítulo 1. Eu não vou fazer aqui toda a leitura, mas lá no versículo 26 de Lucas capítulo 1, nós temos: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum. E aí então eu vou parar até aqui. Vocês percebem que essa profecia, ou a palavra do anjo, anuncia que Jesus Cristo viria para reinar. Imediatamente se compreende, historicamente, que aqueles monarcas, eles haviam compreendido que o reinado de Jesus era físico. Ou seja, Jesus Cristo iria tomar o reino. E aí então usa-se de algumas estratégias. Esses homens, tanto Mateus quanto Lucas vai nos ensinar que esses homens passaram a ter medo do poder, de perder o poder que eles tinham. Era um poder humano. Jesus Cristo veio para trazer vitória sobre algo espiritual. Seu reino não é deste mundo. Primeira coisa que nós precisamos então compreender é a nossa vitória em Cristo Jesus não é nesta terra. E aí então o texto vai nos falar que Jesus Cristo, ele revela o amor de Deus, não somente nas coisas materiais. O homem tem uma necessidade de entender o amor somente nas coisas materiais. É por isso essa necessidade, quando chegamos no Natal, de podermos receber presentes, porque só conseguimos achar que as pessoas nos amam quando elas nos dão coisas, quando elas abençoam as nossas vidas de maneira física. Nós não conseguimos perceber que as pessoas também nos amam simplesmente por elas nos darem um abraço, por elas derramarem o seu carinho, demonstrarem o seu carinho por cada um de nós. E Cristo, Deus, se revela em carne para nos mostrar o amor de Deus de uma maneira diferente, através da sua graça, através do seu cuidado, através de ações, de não somente a morte na cruz, mas a sua, cada ação de Cristo neste mundo revelou a graça e o amor de Deus. Um fato interessante que o texto prossegue, voltando para Lucas capítulo 2, e subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito,
e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Eu quero utilizar mais um pouquinho aqui para nos mostrar. Voltando, olhando um pouquinho mais também para Mateus, em volta aí essa história, José, ele, conforme eu li também aqui em Lucas, José, ele não havia conhecido ou não havia estado sexualmente com Maria. A palavra uma virgem, que é no versículo 27, uma virgem desposada, é porque Maria era noiva nos nossos termos, mas só que era uma noiva naquela época, já simbolizava um casamento, ainda que o noivo tinha que aguardar a cerimônia das núpcias ou as bodas, o verdadeiro casamento, a celebração do enlace. Mas ainda assim, a mulher ficava noiva, a jovem ficava na casa dos seus pais e o rapaz continuava junto com a sua família. Mas o nascimento de Jesus, o casamento, a concepção de Jesus se dá de uma maneira única e especial em toda a narrativa bíblica. O que nós encontramos, então, é o anjo falando com Maria a respeito do nascimento desta criança, e ela então pergunta: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Traduzindo aqui para uma versão atualizada do século 21, Maria não havia tido relações sexuais com José. E aí então, o que acontece é que a resposta do anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus é concebido pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus. E aí então, José agora ele aceita, porque aí nós temos que continuar toda a leitura aqui do livro de Lucas. José, tanto Mateus quanto Lucas vai nos ensinar e nos mostrar isso. José, quando fica sabendo disto, o próprio anjo revela a José. José, então, o anjo fala com José que ele deveria aceitar Maria, ele não deveria rejeitá-la, por mais que seu coração tenha tido medo naquela ocasião, mas ele não deveria rejeitar a Maria. E aí então ele sai da sua cidade de Nazaré para ir para Belém, para participar deste recenseamento. Então ele é conduzido para uma outra região, para uma outra cidade. E aí algo acontece. É o que acontece também em nossos dias. Sabe essa transição que nós fazemos em relacionamentos familiares por ocasião do Natal? Nos Estados Unidos é interessante que isso acontece durante a festa ou o Dia de Ação de Graças. É comum os americanos, eles que moram fora, em algumas situações, fora de suas cidades natais, longe da casa dos seus pais, por ocasião da festa do Dia de Ação de Graças, eles retornam e aí então eles se reúnem em família. Nós, no Brasil, é muito comum também as reuniões familiares acontecerem. E o texto nos chama também a atenção de um problema. Olha, percebe a família então de Jesus, ela sai de Nazaré e vai para Belém. E chegando lá,
aquela família não é recebida pelos seus familiares. Os textos bíblicos, eles não nos explicam muita coisa a respeito desse contexto histórico, desse pano de fundo aqui que nós temos nessa transição familiar da família de Jesus, José, Maria, grávida de Jesus Cristo, chegando a Belém. Era muito comum, quando você viajava de uma cidade para outra, você obviamente procurar alguém que fosse da sua família para te receber. Naquela ocasião não havia hotéis, não haviam pousada, não haviam determinadas estalagens. A palavra que aparece aqui no versículo 7 para estalagem seria um quarto de hóspede, conforme o texto bíblico. Então, quando José chegou ali, na cidade onde ele havia nascido, provavelmente ele procurou a casa de um parente e, talvez pela cidade estar muito cheia, havia um outro problema que também é narrado nos textos bíblicos. Mateus nos mostra isso aí, que José, por ele estar casado com Maria, ou ele estar noivo de Maria, e Maria encontrar grávida antes do casamento, isso também foi motivo de escândalo para aquela comunidade. E provavelmente aqueles parentes de José, lá em Belém, também ficaram sabendo. Havia um constrangimento nessa situação. Então, não sabemos se José não foi recebido lá em Belém por esses fatos ou simplesmente pela cidade estar muito cheia por causa desses trânsitos de familiares. Mas não havia um local para hospedar. A palavra estalagem é simplesmente um quarto de hóspede. As casas, naquela época, elas tinham um formato diferente, elas tinham uma estrutura diferente. E é por isso que o local onde colocaram José e Maria, provavelmente era uma estrebaria, um quarto, isso na casa, onde se colocavam os animais. Geralmente as casas tinham uma grande sala, ou um grande salão num pavimento inferior, que era ali onde era recebido as pessoas que chegavam, ou os viajantes, ou visitas. Eles eram recebidos ali num grande espaço, e em volta daquele espaço tinha vários cômodos. E era nesses cômodos que também se guardavam os animais. Nem todas as casas, nós não podemos ter aquela ideia de palácios que os animais ficavam nas ruas ou ficavam num local fora da casa, porque a casa tinha grandes muros ou grandes muralhas. Não, nem todas as casas tinham essa comodidade ou esses espaços. Nem todas as famílias eram famílias abastadas. Muitas eram famílias pobres. E aí então o que acontece é que José e Maria ficaram em algum local dentro de uma casa que também ali tinha um espaço onde se guardavam os animais. E aí o texto bíblico, voltando, a família não foi recebida nas reuniões que deveriam acontecer. E olha, o Natal na nossa comunidade cristã é desse jeito. Nos reunimos como famílias, mas aqueles que deveriam ser recebidos no Natal, eles não são recebidos por nós. Há muitas famílias que aproveitam o Natal somente para comidas, festas e trocas de presentes. Mas o Cristo não tem lugar nas suas mesas. Há muitas bebidas, às vezes excessos de bebidas, excessos de comidas, mas Cristo não tem lugar. Num país que se diz cristão, Cristo é esquecido na maioria dos seus lares. O que nós estamos assistindo aqui, nessa passagem, é a família de Jesus
não tinha lugar naquelas comunidades, ou naquelas famílias, ou naquelas casas. E aí então, Maria e José se acomodam num lugar onde também os animais eram acomodados. E ali, Maria dá à luz a Jesus. E o interessante, um outro destaque do nosso texto, é que José, ele não havia nem mesmo preparado um local adequado para colocar Jesus. E aí aparece uma nova figura no texto, que é então a chamada manjedoura. Manjedoura era o lugar que se colocava o alimento para os animais. A palavra manjedoura simplesmente seria para, na nossa cultura, coxo, onde você coloca a comida para os animais. Se nós pensarmos neste aspecto, o que nós vamos entender que este lugar nem sempre é um lugar arejado, é um lugar limpo. Mas ali, Jesus Cristo então foi colocado. José provavelmente ele limpou ali o local, fez ali alguns improvisos com alguns panos, enrolou ali a criança e colocou a criança ali naquele lugar. Mais um outro detalhe que eu quero compartilhar contigo. Jesus Cristo não tem lugar em muitos corações, porque há muitos corações que estão cheios de sujeira. O Espírito Santo quer entrar, quer limpar o teu coração para que Jesus Cristo faça morada, para que ali Jesus Cristo possa habitar, ali Jesus Cristo possa reinar. Então ele precisa retirar as sujeiras. Talvez o nosso coração seja como uma manjedoura que precisa ser limpo, que precisa ser purificado. Não havia um lugar para hospedar a família de Jesus. Muitos corações não permitem que Cristo possa entrar. Nós vamos lembrar de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando o texto bíblico diz assim, Jesus Cristo, ou o Senhor tocando a porta da igreja. E aí então diz o seguinte lá o texto bíblico, eis que estou à porta e bato, se alguém abri-la, entrarei e cearei com ele. É isso que Cristo quer fazer em nossas vidas. Ele quer entrar e habitar. Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz que Cristo se fez carne e habitou entre nós. Ele fez tabernáculo no meio de nós. Tabernáculo no meio do seu povo. Lembra do Velho Testamento, quando Moisés fazia o tabernáculo de Deus no meio do arraial para que então as tribos estivessem em volta? Cristo não somente fez neste mundo o tabernáculo, mas ele tabernaculou, ele se fez tabernáculo de Deus no meio do povo e em nós. Agora, precisamos então permitir que a nossa vida, o nosso corpo, seja uma estalagem, seja uma hospedagem. Agora é claro que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19, ele fala o seguinte, olha, precisamos entender, vós não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo. Na hospedaria, nós entramos, nos hospedamos 1 dia, 2 dias ou 3 dias, talvez mais, e vamos embora. Mas Cristo quer morar. O Natal é nós entendermos que Deus revelou o seu amor ao mundo, mas a revelação do amor de Deus é para ser eterna. Não é simplesmente Jesus vem visita a tua igreja. Ele visitou e foi embora. Não. Jesus quer fazer morada. Ele quer viver. O Espírito Santo quer operar, quer reinar.
Os reis daquela época, eles estavam preocupados em perder o seu reinado. Lucas e Mateus nos ensina que Jesus Cristo veio reinar, veio fazer reino neste mundo. E aí então, nós vamos entender, nós vamos compreender que tudo isso está muito mais além daquilo que a nossa mente pode entender ou compreender. E eu quero então destacar um outro texto bíblico com vocês. Conforme eu mencionei, Lucas vai até o 52, tá? Eu vou apenas fazer aqui algumas passagens, tá? E destacar agora um outro texto bíblico com vocês. Se assim você tiver a oportunidade, você vai olhar comigo João 3,16. Jesus Cristo, em uma ocasião, havia recebido a visita de um homem, tarde da noite, chamado Nicodemos. E aí então Jesus Cristo conversava com esse homem, Nicodemos, que era um dos principais da sinagoga. E aí na conversa, no diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos, Jesus Cristo fala a seguinte frase, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda mais um texto para nós compreendermos a revelação do amor de Deus ao mundo. Primeiro, Jesus Cristo estava mostrando para Nicodemos a necessidade dele experimentar um novo nascimento. Mostrando para Nicodemos o propósito de Deus revelar o seu Filho ao mundo, ao judeu, para que o judeu pudesse entender, para que o judeu pudesse crer na revelação do amor de Deus. E aí então, João 3,16 aqui, Jesus Cristo nos faz aqui alguns destaques. Às vezes esse texto, ele é lançado fora de um contexto, fora desse verdadeiro propósito de Jesus Cristo, e aí então há uma universalidade da salvação, achando porque simplesmente somos religiosos, já estamos salvos. E é por isso que o Natal é uma das festas brasileiras mais deturpadas do cristianismo. Em todas as outras festas que os cristãos dos dias de hoje eles celebram, o Natal é uma das mais deturpadas. Olha, hoje, há muitos anos isso acontece, mas hoje, o dia 25 de dezembro caiu num domingo. Deveria ser dia para nós cristãos estarmos reunidos em adoração e celebração ao Senhor. Tudo bem que nós poderíamos passar o dia de hoje, amanhã, o horário aí de almoço com a família, mas à noite deveríamos estar juntos, reunidos, celebrando ao Senhor desta festa. E aí então seria um verdadeiro aniversário. Eu estou na casa do aniversariante, louvando e rendendo graças ao aniversariante. Mas preferimos ficar com as nossas famílias em nossas casas. Mas olha o que Deus nos mostra. Primeiro, o texto inicia nos falando sobre a motivação do amor de Deus. Por quê? A motivação, por qual motivo Jesus Cristo veio? A intenção de Deus. Essa é a motivação. Por quê? E aí então, ele declara, Jesus Cristo declarando, o soberano, o Deus, ele então nos mostrou o seu maior dom. 1 Coríntios capítulo 13, o maior dom, o amor. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve 1 Coríntios capítulo 13, ele destaca ali o amor ágape, é o amor de Deus para com o homem. Em todo o tempo, em toda a passagem de 1 Coríntios capítulo 13, o amor que está ali destacado é o amor ágape. Esse amor precisa estar acima de qualquer coisa.
Então Deus nos amou. Essa é a revelação soberana e suprema do amor de Deus por cada um de nós. É o maior dom de Deus, é o amor. E qual foi o alvo? O alvo foi as pessoas, o mundo. Deus não olhou para a criação. Jesus Cristo não veio para as plantas. Jesus Cristo não veio para a árvore. Jesus Cristo não veio para nada disso aqui, porque tudo isso aqui perece. Jesus Cristo veio para as pessoas, para que as pessoas fossem sensíveis ao amor de Deus, para que as pessoas fossem tocadas poderosamente pela graça e a revelação do amor de Deus. Jesus Cristo veio para mim, veio para você. Você que talvez no dia de hoje não tenha parado um tempinho para orar, para agradecer pela sua salvação, para agradecer nem mesmo pelo alimento que você comeu. Mas Jesus Cristo veio para que você pudesse entender de graça e da misericórdia, do amor dele. E aí então o alvo da salvação, o alvo do amor de Deus é você. E aí então João 3,16 passa a nos mostrar e nos falar sobre essa intensidade, a maneira como Deus nos amou, com tanta intensidade. Jesus Cristo, quando estava no Getsêmani, ele orava e seu suor se transformava em gotas de sangue. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo declara: Pai, tenha misericórdia deles. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Jesus Cristo chorou sobre esta cidade. Jesus Cristo chorou sobre esta humanidade. Jesus Cristo nos olha os nossos pecados, olha a maneira vã como nós estamos vivendo, e Ele chora por nós, porque Ele veio para nos dar salvação. Ele veio para nos dar uma nova vida, para mudar a nossa história. É por isso que Jesus Cristo veio. A intensidade do amor de Deus por nós, ela é intensa. E aí então, o texto nos fala sobre a renúncia de Deus por cada um de nós. Ele renunciou à sua glória. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 12, ele fala que Deus se esvaziou da sua glória. É kenosis. Ele saiu da sua glória, se fez pecador por cada um de nós. Ele se deu por nós. Quantos de nós fazemos renúncia pelo Senhor? Quantos de nós fazemos renúncia pelo nosso Salvador? É por isso que vivemos uma vida tão focada nos nossos próprios interesses. É por isso que o Evangelho nos nossos dias tem sofrido. Muitos cristãos, muitos missionários, muitos pastores têm pagado um alto preço pela pregação da palavra de Deus. Porque o homem, o cristão, muitos membros de igreja não valorizam o reino de Deus, não valorizam a obra do Senhor. Jesus Cristo se deu por nós. Ele pagou um alto preço pela nossa vida. E nós precisamos render a Ele tudo que é digno de glória e louvor. A Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E aí então, o próprio Cristo nos fala que Deus deu o seu Filho unigênito, o único gerado. E aí volta lá para Lucas. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo te envolverá. O Espírito Santo virá sobre ti. O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Você será cheia da glória de Deus. E assim foi Maria. Cristo é a revelação do Filho de Deus. É o unigênito de Deus, conforme nos fala João capítulo 1, versículo 18. É o unigênito, o único gerado por Deus, para que o homem pudesse ver a glória de Deus, para que o homem pudesse contemplar a glória do Filho de Deus.
E aí então, qual é o alcance dessa glória, desta salvação? Jesus Cristo veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Os judeus o mataram. Os judeus o rejeitaram. Quantos são os que celebram o Natal no dia de hoje? E se você perguntar a ele, você já aceitou a Cristo como teu único e suficiente Salvador? Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Você quer renunciar todo o pecado por Jesus Cristo? Quer experimentar viver uma nova vida por Cristo Jesus? Quantos dizem, não, eu não quero. Eu quero continuar vivendo a minha vida do jeito que eu estou. Porque criou-se essa ideia de que Cristo morreu para que todos nós fôssemos salvos. E basta a pessoa morrer, faz-se lá um culto, uma celebração e pronto, a pessoa já está no céu. É esse entendimento errado. Não. Mas o alcance do amor de Deus é para somente aqueles que creem em Jesus Cristo. Para que eles não venham perecer, mas eles venham experimentar a vida eterna. É isso que nós precisamos entender. O Natal representa o nascimento do Filho de Deus. O Natal representa que Cristo Jesus veio para que você recebesse Jesus Cristo como seu Senhor, Jesus Cristo como seu Salvador, e você experimentasse a glória de Deus em sua vida, aceitando a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você precisa entender que Natal não é somente uma festa. Natal não é somente nós separarmos um tempo para celebrarmos as nossas famílias, reunirmos famílias. Não, Natal é muito mais do que isto. Natal precisa nos lembrar que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação, para mudar a nossa história. Glorificado seja Deus na sua vida. Você que aceita a Jesus Cristo como seu Senhor, aceita Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, o anjo dá uma resposta para Isabel, para Maria. Versículo 36, por exemplo, nós temos o seguinte: e Isabel, tua parentela, isso é o anjo ainda falando com Maria, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. E aí o versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E aí então, diante daquela cena, Maria ali incrédula de tudo aquilo que, incrédula com todo o peso, porque ela havia entendido e havia aceitado, ela diz, eis aqui a tua serva. E aí então Maria, diante desta cena, diante de tudo isso, ela crê no poder de Deus, na graça, na misericórdia do Senhor. E o anjo, a resposta do anjo é dizer, olha, Isabel, que já é de idade, ela também vai ou estar já de 6 meses grávida. Mais um milagre acontecendo, porque para Deus não há impossíveis. E Lucas continua nos mostrando a revelação da glória e da graça de Deus. E nós prosseguimos então até o versículo 52, entendendo o valor e o tamanho da revelação da glória, da graça de Deus sobre as nossas vidas. E é assim que é o Natal. O Natal é a revelação do amor de Deus aos homens, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas experimente a vida eterna em Cristo Jesus. E eu quero concluir para você te dizendo o seguinte:
usando aqui esse espaço para te mostrar aquilo que é o poder de Deus sobre cada um de nós. Como se dá a revelação da graça, do amor e do poder de Deus. Em meio ao medo, em meio ao terror desta sociedade, podemos crer que Deus revela o seu amor ao mundo, revela a sua graça, revela o seu querer ao mundo e a cada um de nós. Em meio às festas de famílias, às reuniões familiares, Cristo quer fazer parte da sua vida, Cristo quer fazer parte da sua casa. Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Cristo, Ele quer limpar aquele lugar que hoje se encontra sujo, cheio de pecado, para que ali Ele possa reinar. Quando Cristo nasceu, um anjo apareceu a alguns pastores que estavam ali por perto naquela região. E aí então o anjo anunciou o nascimento de Jesus Cristo. Lá em Lucas capítulo 2, versículo de 8 a 14. Versículo 10 nos destaca o seguinte: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Cristo Jesus nasceu na cidade de Davi, hoje no Salvador, que é Cristo, o Senhor, nasceu. Para que você não somente experimentasse um dia de festa, mas para que você experimentasse uma nova vida em Cristo Jesus, o Senhor, o seu Salvador. Que Deus o abençoe, que a graça e o amor de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus abençoe o seu dia, que já se encerra, mas que Cristo seja o verdadeiro presente no dia de hoje, na sua vida, na sua família e na sua casa. Que Deus abençoe todas as suas perspectivas para também o ano de 2023. Que a bênção e a graça de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Eu quero estar orando por você para nós encerrarmos esse nosso encontro. Mas que Deus o abençoe e que Deus fale poderosamente no seu coração, em nome de Jesus. Pai amado, eu quero colocar, Senhor Deus, esse momento que é tão precioso em nossas vidas diante de Ti. Toma, Senhor Deus, a vida do Teu servo, toma esta vida, ó Pai, que também está aqui nos assistindo. Revela da Tua graça, do Teu poder, das Tuas misericórdias em cada coração, ó Pai, para que possamos entender do Teu poder, da Tua graça, da autoridade do Teu Santo Espírito. Fala nessas vidas para que eles possam receber o Teu Filho Jesus Cristo como seu único Senhor e o Salvador das suas vidas. Desperta, ó Pai, esses corações, para que eles também possam desfrutar da Tua graça e do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. E que a face do nosso Deus, Senhor e Salvador, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito, seja com cada vida e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus o abençoe, que a graça, o amor do nosso Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.